Show da manhã, show da manhã, show da manhã, show da manhã, na Jovem Pan. Olá, Marcos Vinícius. Olá, Siri, bom dia, Regina Bittar, bom dia, audiência ultraplanetária dos ativistas da felicidade, começando agora mais uma edição da sua primeiríssima rádio revista Show da Manhã. E aqui diretamente do Estúdio Marelli, o ambiente motiva, hoje, nessa super terça, 23 de julho, contagem regressiva para finalizar esse mês que abre o semestre. Nós temos um bate-papo sempre. A super terça é dedicada à inovação, tecnologia, educação, cultura e literatura. E mais, nós vivemos um momento de modismos das gerações Y, Z, Alfa. E hoje nós vamos trazer uma surpresa, uma provocação para você, depois do programa, ir atrás e pesquisar. Que é a geração alfabética e a geração pós-alfabética. É isso mesmo, você sabe o que é isso? Então hoje, nessa super terça Show da Manhã, vamos trazer as mentes brilhantes dos nossos literatos, linguistas, meu querido empreendedor e escritor Geraldo Rocha e o nosso empreendedor da educação, professor e um linguista e um pesquisador, além de ativista da felicidade, meu querido professor Carlos André, para a gente falar tudo sobre a ética humana e os pilares para uma nova cultura cidadã. O que será a ética humana? Então fique conectado, porque hoje você vai ter uma aula magna aqui na Super Terça Show da Manhã. Mas antes vamos dar bom dia para nossa audiência maravilhosa que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência, e a Jovem Pan líder em audiência. E eu sempre começo por essa região maravilhosa que investe na educação, trampolim para uma nova cultura cidadã com a Faculdade Integra, que tem aí também a inovação em tecnologia, o agro, os negócios, serviços e a potencialidade e a grande paixão pelas águas termais. Tudo isso é minha querida região Centro-Sul. Mais de 65 municípios conectadíssimos com a Jovem Pan Centro-Sul 105.7, a conexão que eleva a frequência. 4 anos conectadíssimo com vocês e com toda a região, através dos nossos ativistas Alessandro, Sérgio e Mayra. Muito bom dia, que a partir de agora vocês estão conectadíssimos com a sua primeiríssima rádio revista Show da Manhã. Dando bom dia para todos vocês, a gente vira a página e vamos para a região metropolitana de Goiânia. Jovem Pan Goiânia 106.7, 20 anos conectadíssima com toda essa audiência maravilhosa, com os ativistas da felicidade, com quem busca ter o melhor da melhor rádio, a melhor e maior rádio do Brasil, Jovem Pan, uma rede que está em várias partes do país, mais de 100 afiliadas, e a gente aqui na Jovem Pan Goiás fazemos tudo para você se conectar com essa frequência que é a energia que motiva. Então, muito bom dia a todos, bom dia a quem está no YouTube, bom dia a todos que depois buscam as informações, seja no Twitter, no Facebook e também no Spotify. Então, muito bom dia a todos. Lembrando que esse é o dia do guarda rodoviário. Hoje a gente não sabe nem mais o que é isso, porque fala é o policial da Polícia Rodoviária Federal. Não tem mais o guarda rodoviário. Então, ou seja, o status dele aumentou, porque tudo que fala que é federal, o povo treme. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, e também é dia de Santa Brígida. Então, dando bom dia para todos vocês, vamos dar bom dia para os nossos ativistas. Eu começo com ele, o meu escritor e empreendedor Geraldo Rocha. Muito bom dia. Hoje eu estou todo perdido. Muito bom dia, Marcos, bom dia, audiência, bom dia, equipe, bom dia, professor Carlos André. Vou dar o meu bom dia à nossa audiência com um pensamento que eu achei interessante, né? E vou fazer um desafio aqui, Marcos Vinícius. Quem souber de quem é esse pensamento vai ganhar um livro autografado.
As coisas que nos assustam são em maior número do que as que efetivamente fazem mal. E afligimos-nos mais pelas aparências do que pelos fatos reais. Deus dotou o homem de uma boca e 2 ouvidos, para que ouça o dobro do que fala. Tá aí o desafio. Um bom dia a todos. Muito bem, um pensamento cristão muito interessante, mas vamos dar bom dia primeiro para ele, meu querido professor e empreendedor Carlos André. Muito bom dia. Bom dia, Marcos Vinícius, bom dia, Geraldo, uma alegria estar aqui sempre no Show da Manhã. E começo apenas falando da importância da palavra, né? Marcos Vinícius muito bem nos provocou, dizendo que hoje é o dia do policial federal, mas que já foi guarda. Vejam só a palavra, né? Guarda é do verbo guardar. É um substantivo que advém do verbo guardar. Portanto, aquele que guarda as rodovias federais. Quando nós mudamos o nome de guarda para Polícia Federal, por que há essa perspectiva do temor em regra? Porque a polícia está ligada à perspectiva da polis, né? De proteção, mas num outro sentido, um sentido evidentemente muito mais ligado ao uso da força, da estruturação, né? Que é muito bem-vindo, aliás. Então, portanto, sempre é importante verificar a palavra. Quem não conhece uma palavra, como dizia Fernando Pessoa, não conhece uma alma. Portanto, felicidade aos importantes guardas ou policiais federais. É muito legal isso, então vamos lá. Eu não me atrevo a tentar descobrir quem é o autor do pensamento, apesar de que falou em ganhar um livro autografado, é comigo mesmo. Tá? Mas isso aí tem assim, pelo menos os princípios dos cânticos de Salomão. Mas deve ser alguma coisa mais moderna, mas vem da inspiração salomônica, que era o cara mais inteligente considerado na história bíblica, que sabia interpretar os ensinamentos. Então não sei se você se arrisca, meu querido professor Carlos André. Pois é, eu fiquei aqui refletindo enquanto você falava. Sabe o que me vem? Eu não consigo tirar a minha cabeça de Jesus Cristo. Eu vou deixar para dizer mais no final do programa, porque eu acho que a nossa audiência também vai querer ganhar esse livro, né? Então, vamos estimular a pessoa a participar. Você que está aí, é só acionar o WhatsApp, ou então Show da Manhã JP, ou JP Show da Manhã, e você participa e responda. Então, de quem é o pensamento que abriu o programa hoje com Geraldo Rocha? Então vamos lá, repete então o pensamento, já que a audiência ficar conectada e poder participar. Vamos lá. As coisas que nos assustam são em maior número do que as que efetivamente fazem mal. E afligimos-nos mais pelas aparências do que pelos fatos reais. Deus dotou o homem de uma boca e 2 ouvidos, para que ouça o dobro do que fala. Muito bem. Então vamos lá. Hoje o bate-papo nós falamos de inovação, tecnologia. Eu vou fazer aqui uma introdução só para a gente... por exemplo, quem nasceu antes dos anos 60, vamos pôr aí um corte aí dos anos 50 para cá, até os anos 70, final dos anos 70, a gente convivia com uma cultura alfabética. O primeiro passo de qualquer cidadão que nasceu, quando alcançava uma idade que era apropriada naquele momento, principalmente ali, essa formação alfabética vinha a partir dos 7 anos, que era a idade mínima para você ingressar num colégio público, né? E começar os seus primeiros passos no primário, porque antes o jardim da infância era igual creche hoje, era uma coisa para quem tinha posse, colocar a criança no jardim da infância, né? Que era uma escola de brincadeira, uma escola de socialização, mas a alfabetização vinha através do primário. Então, aprender o alfabeto era a primeira exigência para quem queria se educar. E a partir do momento que você aprendia o alfabeto, você tinha já um primeiro relacionamento com a língua, porque começava a formar e formatar as palavras.
As primeiras palavras, então, que foram as do seio da família, que era papai e mamãe, avó, era o reconhecimento das pessoas próximas, substituía para começar a ter um raciocínio de formar frases. Não tinha nem as orações nesse primeiro momento. E aí, do entendimento do alfabeto, a pessoa era alfabetizada, era assim que se falava. Então tem uma geração alfabética que aprendeu a importância de se aprender o alfabeto para se alfabetizar. A redundância é proposital. E tinha algumas expressões que na nossa infância, para quem nasceu nesses anos 50 e 60, que foram trocadas agora, já que o professor Carlos André gosta muito de entendimento da palavra, como diz o Fernando Pessoa, que nós fomos evoluindo e perdemos a identidade com as palavras, porque o marketing ou a cultura, para a gente não escravizar e nem crucificar o marketing, começou a trazer umas inovações para confundir todo o processo, porque até os anos 80, e quem nasceu dos 50 para frente, quando você via uma máquina de escrever, era uma máquina de escrever. A partir da era tecnológica, essa máquina de escrever virou tablet, virou mini computador e alguma coisa, mas ela continua sendo uma máquina. Só que a geração alfabética, ela tinha uma busca de entendimento das palavras, um entendimento de poder exercitar o seu cognitivo das coisas. E com as máquinas modernas, que também um tablet é uma máquina de escrever, o celular hoje virou uma máquina de escrever, só que com a sofisticação pela tecnologia, que ele virou ganhou um status, né, de batizar por marcas, porque antes você falava uma máquina de escrever, poderia ser o Wellington, ou poderia ser a Remington, ou poderia ser Olivetti. Hoje a máquina de escrever pode chamar Samsung, iPhone, ou Apple, ou qualquer coisa nesse sentido, mas continua sendo máquina. E aí a provocação, meu querido Carlos André e Geraldo, vocês que são empreendedores da educação, da cultura e da literatura, é que quando você pega a geração pós-80, que é a pós-alfabética, a gente vai perceber uma coisa que eu acredito que influencia muito esse momento que nós estamos vivendo. As primeiras palavras da geração de 50 até 70 foram aprendidas com o pai ou com a mãe, ou com a avó. A geração pós-80, as primeiras palavras elas aprenderam com a máquina. Elas aprenderam muito mais palavras com a máquina do que com seus próprios familiares. Então tirou uma preciosidade que chama a potencialidade cognitiva das pessoas. Porque já vem tudo, praticamente, não é nem mastigado, já é digerido. Com as ilustrações e tudo. E aí o entendimento é completamente diferente de quem teve a vivência de construir e imaginar os elementos da formação da palavra. E aí eu pergunto para vocês, será que influencia tudo isso hoje na falta ou na dislexia, que inventaram esse nome, que as pessoas se dão conta de concentrar, de ler uma página de um livro por dia, porque elas acham que são disléticas, porque elas não têm concentração, ou elas não têm entendimento, ou é porque o cognitivo está disparado ou direcionado para outro tipo de entendimento. Percepção e realidade, 3 minutos para cada um, já que as preliminares são de filosofar. Eu começo com você, professor Carlos André. Eu quero parabenizar você pelo raciocínio. Eu achei brilhante esse raciocínio, brilhante. E essa perspectiva do marco temporal, ela é muito importante, muitíssimo importante. Estou aqui com uma obra, até que trouxe, do Zygmunt Bauman, essa obra de um grande intelectual. Todos aqui certamente, se não conhecem, precisam conhecer, os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, nossos seguidores aqui. Chama-se A Vida Líquida. A Vida Líquida, que está ligada à perspectiva da modernidade líquida, fala um pouco sobre essa perspectiva
Marcos Vinícius falou. A década de 80 é o quê? É a institucionalização de um novo sistema, de uma nova forma de pensamento do ser humano, que é o sistema, volto a falar sobre isso, me parece muito importante, que é o sistema neoliberal. Nesse sistema, o que existe? Existe a morte das instituições, eu repito, nesse momento existe a morte das instituições. E na lógica da morte das instituições, a grande instituição que nós temos inicialmente, a instituição primária, como dizem os sociólogos, é a família. Lembrem-se lá do artigo 205 da Constituição Federal, que diz que o dever de educação se inicia pela família. Então, a morte das instituições, e entre elas a morte da família, traz o indivíduo para o centro do universo. E ao trazer o indivíduo, por isso o neoliberalismo pós-hipermodernidade, que é a lógica do indivíduo como centro do universo, a base é a não preocupação com a formação crítica desse indivíduo para as instituições. Então, qual é a lógica? A lógica é o seguinte: eu crio o indivíduo tão somente para o mercado. Não existe outra função do indivíduo a não ser a função mercadológica. Então, vamos lá. Pensamentos humanísticos, filosóficos, pensamentos poéticos, pensamentos literários, pensamentos com critério, que são críticos, eles não são mais importantes. Os únicos pensamentos que são pragmáticos e importantes são aqueles que ensinam a coisas como, por exemplo, a venda para o outro, a coisa como, por exemplo, a superficialidade na perspectiva da filosofia, como, por exemplo, a lógica do recurso, né, de ganhar dinheiro. Basicamente é isso. Então, para que alfabetizar alguém, efetivamente, por isso a geração pós-alfabética, qual a finalidade, se a finalidade do ser humano depois da década de 80 foi alterada? Se a finalidade do ser humano não é mais o aspecto crítico, se a finalidade do ser humano não é mais o aspecto inovador na humanidade. Então, me parece que esse corte que você fez, que a gente chama de epistemológico, né, de pensamento, ele é muito interessante, ele me chamou a atenção. Essa é a minha percepção do que você falou. Eu acho que a sociedade pós-moderna, hipermoderna, depois da década de 80, digamos, ela foi bem sucedida nesse propósito de falta de cognição humana. Para você, meu querido escritor e empreendedor Geraldo Rocha, 3 minutos para você. Eu estava lendo um livro no ano passado, e esse livro é um livro que ele é conhecido no mundo todo, mas muitas pessoas ainda não tiveram o prazer de lê-lo. Chama-se Os Meninos da Rua Paulo, de um escritor húngaro, um jornalista chamado Ferenc Molnár. Esse livro foi escrito em 1907, acho que aqui no Brasil foi publicado em 1952, por isso me chamou a atenção quando você colocou um marco temporal entre 50 e 60. E mesmo esse livro sendo publicado antes do meu nascimento, ao ler o livro depois já de adulto, eu me remeti exatamente a tudo que você colocou nessa sua explanação sobre esse tema, de que tudo que você aprendeu nessa época veio de alguma forma do núcleo familiar, e tudo que veio depois de 20 anos disso vem de uma conexão, uma cognição com equipamentos e estruturas não familiares. Então, eu me refiro a esse livro por ele ter me trazido um tanto da minha infância, da minha pseudo-juventude, porque, na verdade, naquela época, a gente tinha uma infância misturada com a juventude, né? A gente ficava jovem, ainda novo, mas, ao mesmo tempo, adulto, com uma jovialidade muito grande. E eu acho que tudo isso, Marcos, é a falta dessa empatia familiar. Nossa sociedade ficou muito preguiçosa ao incorporar a tecnologia. Preguiçosa para conversar, preguiçosa para dar exemplos de capacidade de conexão entre as pessoas. Porque eu sempre digo que tudo na vida se aprende pelo exemplo. Se você tem um país sociavelmente justo, é porque você tiveram pessoas que deram exemplo disso, que se tornam a base da evolução da sociedade, né? Onde você vê exemplos
mal conduzidos são pessoas que também serão mal conduzidas. E a tecnologia facilitou muito a dispersão dessa questão do bom exemplo, do mau exemplo. E isso vem de dentro de casa, né? Eu ainda, não precisa ser hoje, mas ainda voltando a alguns anos atrás, a gente percebe que a introdução da tecnologia deixou as pessoas menos favoráveis a essa convivência, a esse aprendizado. Muito bem, eu vou fazer uma provocação, mas antes eu vou chamar aqui o anjo acelerador que mais me empolga quando se fala de educação, porque a educação é o nosso tema e sempre foi o DNA do início desse programa Show da Manhã, porque a gente quer despertar uma nova cultura cidadã. E educação é tudo, é um trampolim para uma nova cultura cidadã, por isso você tem que continuar a sua história sempre se desenvolvendo, sempre se qualificando, graduando, mas com base na educação. E quando se fala de história continuar para você ser um ser humano completo e um profissional de sucesso, você tem que estar no lugar certo. E o lugar certo é a Faculdade Integra. É isso mesmo, Faculdade Integra é do Grupo Unifazan, onde tem vários cursos de graduação, um campus universitário maravilhoso em Caldas Novas, atendendo a todo o Brasil, com mestres, professores e doutores, para você continuar a sua história com muito mais sucesso. Então, a forma de você ingressar é acessar www.faculdadeintegra.edu.br e saiba mais sobre a faculdade, que vai dar a oportunidade de você ser um novo cidadão com muito sucesso, porque a sua história tem que continuar. Professor Carlos André, você fez uma pequena introdução de um tema que me provoca muito. Porque a maioria das pessoas tem uma interpretação um pouco equivocada do que foi esse avanço ou o início dessa escola liberal que se tornou neoliberal, contrariando todos os princípios da humanidade, mas de uma forma elegante. E eu tenho muito medo das pessoas elegantes e da calmaria. Porque o Chico Buarque já cantava, quando o mar tem mais perigo é quando ele é calmaria. Porque você não percebe as ondas, então você não faz nenhum tipo de prevenção. E a revanche ou a vingança do capitalismo selvagem, como era conhecido antigamente, foi fazer com que a sociedade se ingressasse nessa nova cultura capitalista neoliberal, onde eles promoveram com muita competência e eficiência o sentimento de liberdade aprisionado do ser humano. Porque aí a cenoura passou a ser a riqueza. E a riqueza passou a ser o dinheiro e acumulações de bens. E isso provocou na humanidade todos os tipos de enfermidade, saindo do estímulo à carência. Então, a partir do momento que você tem um acúmulo de bens, ou a sua função de vida é a riqueza, você mata o espírito original da liberdade e as instituições mais fortes que a humanidade já conheceu, que primeiro foi a sua fé, então a fé passou a ser no Deus dinheiro, e segundo, o assassinato do conceito da instituição maior, que era a família. Então os valores passaram a não ser mais compreendidos. Então hoje as famílias, ou seja, elas são estimuladas pela competitividade e pelo acúmulo, e não mais pela fraternidade e pelo conceito de ter um núcleo, onde as pessoas antigamente tinham um compromisso de se construir juntos. Hoje a individualidade é que impera, então se confundiu liberdade com individualidade. E aí, ou seja, se eu me realizo, o outro que se exploda. E aí nós perdemos o sentido coletivo, e hoje tem apologistas da individualidade e da liberdade. Só não progride quem não quer, porque está tudo aí. E a verdade não é essa. Percepção e realidade, para a gente fechar esse bloco, 1 minuto para cada um, e eu começo com você.
há uma obra fundamentalmente importante que deve ser lida, chamada Ética Protestante. Essa obra é extraordinária e nessa obra se diz exatamente o que você acabou de falar, que é exatamente o nascimento da cultura do sistema capitalista, que é um sistema extraordinário, diga-se de passagem, o capitalismo é um sistema maravilhoso. Conquanto a forma como nós estamos tratando o nosso sistema capitalista hoje é uma forma que é preocupante pelo que você acabou de falar sobre a perspectiva da crise institucional. Muito rapidamente, uma vez eu estava chegando ao aeroporto de Brasília, aeroporto 2 de Brasília, o segundo, estava no Conselho Federal, vi lá Márcio Tomás Bastos, um dos maiores advogados que o Brasil já teve, e eu fui lá cumprimentá-lo. De repente ele chegou e disse: meu filho, falei para ele que eu era muito fã dele, eu quero te apresentar uma obra. E ele me deu essa obra, até me emociono que eu estou com essa obra em casa, autografada por Márcio Tomás Bastos. A obra se chama O Fim do Poder. Moisés Naim, sul-americano, Moisés Naim, também indica essa obra. O que essa obra fala? Que nós estamos no fim do poder, no fim das instituições. É o fim do judiciário, é o fim do legislativo, é o fim da família, é o fim e a ascensão de coaches, de salvadores da pátria. Isso é terrível para a política, isso é terrível para a educação, isso é terrível para todas as áreas. Geraldo Rocha, percepção. O professor falou desse livro, eu me lembrei de um livro muito importante que eu terminei de ler até uns dias atrás, chama O Autoengano, de Eduardo Janete da Fonseca. Poxa, esse livro traduz exatamente, Marcos, aquilo que você disse aqui. A vida seria muito dolorosa sem as mentiras que nos imputam todos os dias através dessa ganância pela autossuficiência, pela exposição nas mídias sociais. As pessoas não se cansam de mentir para enganar os outros, e os outros aceitam esse auto-engano para se sentirem melhores, para se fazerem de conta que tem uma vida melhor. Então, eu acho interessante quando ele diz: seria muito dolorosa a vida sem as mentiras que pregamos a nós mesmos. É muito importante, é muito provocante quando a gente tem um espaço para a gente fazer um programa e refletir cultura, literatura, inovação, tecnologia e comportamento. E você trouxe a ética protestante. O segundo bloco eu quero entrar o que tudo isso tem a ver com a ética humana e os pilares que podem transformar esse novo cidadão e essa nova humanidade. Porque começaram a adjetivar a ética para poder encaixar comportamentos. Não tem a ética muçulmana, a ética cristã, a ética da empresa, e inventaram agora um nome bonito para ninguém saber o que é, o tal do compliance, né? Então, e as pessoas não têm ética, porque o auto-engano, e ao mesmo tempo, a partir do momento que ruiu o princípio da liberdade da instituição, porque nós fomos criados com o conceito do livre-arbítrio. Então já começaram a mentir aí. Se o ser humano já nasceu com livre-arbítrio, então não tinha pecado original, porque foi uma escolha, uma liberdade, né? Então a compreensão, por isso que não existe justiça sem amor é julgamento. Então já nos começam a impor um sentimento de culpa desde o momento que a gente nasce. Ou você entra no ritmo, ou você então é um grande culpado. Mas no segundo bloco vamos trazer o tema da ética humana. Eu fecho esse bloco com conteúdo, esse é o maior patrimônio, por isso que você tem que entrar para o mundo das plataformas, onde você vai aprender a monetizar exponencialmente em todos os canais, porque você vai promover experiências exclusivas para seus seguidores e para seus clientes. E você sabe, para ir para o mundo das plataformas, acesse gasc.tv. E eu fecho o bloco com a Demi que lançou uma cartilha, já que a gente gosta muito de falar em livro, a cartilha que é o Guia para a Compra de Imóveis. E olha que essa cartilha foi assessorada e escrita por pessoas especialistas em direito imobiliário, como o Dr. Arthur Rios Júnior, o Dr. Diego Amaral, o Dr. Melim Chalub,
além de alguns advogados brasileiros e mais o Dr. Pedro Celestino, que é mestre em Direito. Tudo isso é a ADEME, Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, já que o mercado imobiliário é referência do Brasil, referência nacional, então você tem que investir com segurança. Então invista em um imóvel seguro que tenha a assinatura ADEME. ADEME, Associação das Empresas do Mercado Imobiliário. Vamos para um pam e a gente já volta com Geraldo Rocha, Carlos André e os ativistas da felicidade no Show da Manhã. Show da Manhã Jovem Pan, a primeiríssima rádio revista. Hoje, super terça, Show da Manhã, 23 de julho. E eu vou trazer aqui, já que você está querendo descobrir quem foi o autor do pensamento do nosso querido Geraldo Rocha, você pode mandar mensagem no WhatsApp 999591067. 999591067 e faça a sua aposta. Você está concorrendo a um livro autografado que vai ser revelado no final do programa, né? Então vamos ver quem vai ter essa felicidade de acertar esse pensamento maravilhoso, que daqui a pouquinho a gente repete. Hoje, já que nós estamos falando aí da vida líquida, meu querido Carlos André, nós falamos aí da geração alfabética e pós-alfabética, e a elegância do neoliberalismo veio e tirou a instituição familiar do centro de tudo, e a fé passou a ser em cima do grande bem do planeta, que é o dinheiro. Então o Cury traz uma mensagem para você refletir, que resume um pouquinho do que nós falamos. Então, para quem não sabe, o Cury é o psiquiatra mais lido do mundo e traz nos seus 365 dias de inteligência para viver o melhor ano da sua história algumas reflexões que vale a pena você ter em casa, como leitura do amanhecer. Pais inteligentes falam com seus filhos sobre o essencial. Seus sonhos, pesadelos, lágrimas e projetos de vida. A maioria da nossa juventude, adolescente e até as crianças parece que são proibidas de chorar, que não têm direito a pesadelos, e os projetos de vida é herdar o que o pai conquistou. Então nunca vão entender a essência da vida. Então não sabem conviver com as derrotas, com os tropeços e com as pedras no caminho. Já dizia que tem uma pedra no caminho, é um fato de você amadurecer. Mas antes vamos dar bom dia para o nosso ativista que acabou de chegar dos Estados Unidos com os pêndulos que vão definir a eleição americana, mas nós estamos aqui no Estúdio Marelli, no Brasil, no coração do país, querendo trazer para a nossa audiência um pouco de reflexão sobre a ética humana e os pilares para uma nova cultura cidadã, que é educação, cultura e literatura nesse mundo de inovação e tecnologia. Então, muito bom dia, meu querido Rosenval Ferreira. Muito bom dia, Marcos Vinícius. De fato, eu cheguei aqui contando que liguei para alguns estados pêndulos americanos para saber como é que estava o humor do eleitor de lá, porque o mundo todo está falando nessa eleição americana. Você pega aí o Le Figaro, pega El País, pega qualquer jornal do mundo, está falando sobre isso. Mas, Marcos, sobre esse assunto que vocês estavam falando é interessante. Eu jogo isso aqui à mesa para nossa reflexão, porque você sabe que a gente tem essa dificuldade. Eu sempre ainda quero um redator. Aí, considerando que os jornalistas são formados para serem redatores, eu simplesmente pus um anúncio dizendo que eu queria um jornalista cujos requisitos era saber ler e escrever. Fala, poxa, mas aí você foi fundo. E fui fundo porque não se encontra facilmente. Poucos. Mas um deles que foi trabalhar para mim, que mal se sabia escrever direito, etc. tal, não deu certo. Ele falou, mas o que você quer de mim? Eu falei que você escreva certo. E este rapaz, ele faz algum tempo, tem uns 4 ou 5 anos, depois eu encontrei e falei, o que você está fazendo? Ele falou, cara, eu estou ganhando dinheiro pra caramba. Inclusive comprou um carrão, porque se tornou um
desses, como é que chama, da internet, aí, uns gurus da internet, achou ali um nicho. O influencer. Um influencer da internet. E tá ganhando os tubos. Aí eu pergunto, quem tá certo, quem tá errado? Eu que estou errado, que canalizei meus negócios para estudar, para poder saber literatura, etc., sob o ponto de vista de faturamento. Porque tem muita gente aí que está faturando os tubos, encontrou o seu nicho na internet e realmente não precisa muito de saber literatura, não. É interessante a gente pensar nisso. Por que a pessoa vai fazer isso se pode fazer aquilo, não é? Mas esse é o grande equívoco da humanidade, é a força da grana que ergue e destrói coisas belas, inclusive a instituição familiar, a educação e a inteligência. E todo mundo acha que ganhar os tubos quer dizer que está vivendo. Ou não, ele só está sendo mais um escravo dessa nova etapa de ignorância da humanidade. Mas vamos voltar agora, já que o primeiro bloco a gente falou disso, porque a geração alfabética tinha um poder cognitivo muito mais amplo e tinha curiosidade em aprender, curiosidade em escrever, porque eles foram alfabetizados. E após a alfabética, foram instruídos pelas máquinas. E hoje, muitas vezes, as pessoas escrevem por sinais. Nós estamos voltando lá na pré-história. Os emojis substituem as palavras. Então, diante disso, a gente tem aí, você vê que a declaração do Rosenwald reflete um pouco do resultado do que foi essa elegância do neoliberalismo. O que é a vingança do capital. Fazer com que você deixe de ser um trabalhador, porque os trabalhadores antigamente ficavam reivindicando uma nova lei que fosse de não garantir mais aquilo que o protegia, porque eles queriam ter liberdade na legislação. Fizeram uma legislação onde hoje todo mundo trabalha sem nenhuma garantia social. É cada um para si, e Deus, que eles fazem questão de falar que não existe, para todos. Porque o Deus é a riqueza, o Deus é o dinheiro. E tem muita gente em estados ou países avançados que inclusive aceitam essa admiração ou essa fé tem uma religião, né? Que tem o catolicismo, mas tem o luciferianismo, alguma coisa assim. Então, e tem muita gente que celebra. Por quê? Nós perdemos todos os nossos valores. E quem tem o valor correto? E aí eu provoco o Carlos André, Geraldo Rocha e a percepção do Rosenwald, uma palavrinha mágica que as pessoas esqueceram. Hoje elas chamam de compliance, mas que se chama ética. Mas não a ética adjetivada ou segmentada. A ética humana, que é a medida do ser humano, que é a sua consciência. Então, como é que é isso nesse novo mundo, né, que o Huxley falava muito bem? A felicidade vai te trair. O dinheiro vai ser seu maior inimigo. E vão destruir você, e você trabalhando pela autodestruição. Como é que é isso, meu querido professor Carlos André? 3 minutos. A ética humana. O termo ethos vem do grego e ethos. São 3 elementos fundamentais a serem dialogados como o que se chama de metalinguagem, né? De metaciência, as maiores ciências. Ethos, patos e telos. Ethos é uma delas. Ethos é a forma como alguém vê você. A tradução exata platônica de ética é essa. O que é ética? A ética é a forma como alguém vê você. Então, a ética não é sua. A ética nasce na perspectiva institucional. Então não é assim, mas eu me vejo assim. Não, na visão platônica se você é ético, a sua ética é com base no olhar do outro. O telos, que é uma ligação com algo espiritual, por isso teologia, né? E o patos é energia, né? Tanto é que alguém diz, fulano é apático, quer dizer, sem energia. Fulano é simpático, está lá com a apatia, com a energia parecida com a do outro. Fulano é empático, significa dizer, ele tem a energia do outro, ele sente a energia do outro. Antipático, contrário, energia, isso aí. É preciso saber, esses 3 nomes são fundamentais. Então a ética é a forma como alguém vê você. Por que eu falei da ética do capitalismo, a ética protestante de Max Weber? Porque essa nova ética weberiana, que nasce na Alemanha com base no luteranismo, e aqui não vai nenhuma crítica, não, é uma constatação, estabelece a conexão do indivíduo. Por quê?
Porque antes a Igreja Católica ela tinha uma perspectiva que envolvia a institucionalização. Então ela era a Igreja de São Pedro e enraizava-se no mundo inteiro. Aliás, é assim, né? Enquanto a Igreja Evangélica, não sei se vocês já perceberam isso, é uma igreja em células. Mas por que em células? Porque no livro está escrita a perspectiva que envolve a individualização. Isso tudo é muito bom, está ligado ao liberalismo. O grande problema é que no início da década de 80, no século passado, com a perspectiva da globalização, e o Kissinger, que é um grande intelectual estadunidense, vai falar sobre isso no livro chamado Sobre a China, a lógica é o seguinte: o pós-liberalismo, a hipermodernidade, o neoliberalismo, traz a ideia de que essa lógica do indivíduo em si passa a ser a única coisa que importa. Esse é que é o grande problema. É passar a ser a única coisa que importa. Então vamos falar das eleições dos Estados Unidos. Eu tenho vergonha das eleições dos Estados Unidos. Eu tenho vergonha, como eu tenho vergonha das eleições, por exemplo, no Brasil, porque não há um projeto institucional. Ninguém fala institucionalmente. Então se vota no Trump, se vota no Biden. Não era assim. Antigamente existia a importância dos partidos. Eram os partidos que eram importantes. A visão democrata, a visão republicana. Por exemplo, na época do George Bush, se falava muito mais no republicanismo, não era no Bush. A concentração hoje é no Trump. A lógica é o Trump. Está clara na percepção que eu tenho em relação a isso, a morte dos partidos. E aí eu faço aqui uma releitura de uma obra de um presidente da República que eu particularmente admiro muito como intelectual, chamado Fernando Henrique Cardoso, FHC, e ele escreve uma obra chamada Miséria da Política. Em resumo, o que ele diz? O que é a miséria da política? É o fim das instituições. Então, volto a dizer, é o fim da família, é o fim das instituições políticas, e eu não acredito que isso seja um bom sinal. Aliás, se me permite, Marcos Vinícius, eu não aceito isso. Todos os dias, né? Eu sempre digo o seguinte: mais importante do que o professor Carlos André é o Instituto Carlos André. Mais importante do que o presidente da República de plantão é a presidência da República. Mais importante, me permita dizer, que o próprio Marcos Vinícius é a Rádio Jovem Pan. As instituições são mais importantes que as pessoas. É uma reflexão que eu deixo com base no que nós falamos. Geraldo Rocha, 2 minutos para você. Percepção. É interessante essa posição do professor Carlos André, porque ela remete a profundas desigualdades de pensamento na sociedade. E essa destruição que ele fala da instituição para o individualismo tem muito a ver com o objetivo dessas pessoas. Porque, para mim, Marcos, o tema principal, que é a ética humana, a ética humana, ela se reflete no espelho, né? Eu penso que a ética, ela está em você e não para você. Quer dizer, não adianta eu me submeter a um compliance. Essa empresa é cheia de regras, você não pode receber um presente mais do que $100, não pode isso, não pode aquilo. Mas e se não houvesse esses anteparos? Eu receberia todas essas benesses, eu me locupletaria dessas oportunidades, ou eu estaria vivendo o que dentro de mim diz: olha, isso é certo ou isso é errado? Então, na minha visão, esse é o grande problema que permeia a vida das pessoas. Ser ou não ser, eis a questão, né? Então, eu acho que a ética, ela é uma instituição nascida dentro da pessoa. Ela não é uma questão filosófica, mas um ramo da filosofia que traz aquilo que vocês têm de melhor, né? Eu posso ou não posso fazer. Isso vai me fazer mal ou vai me fazer bem? E por isso, professor Carlos André, que as instituições, os partidos, são desmoronados diariamente, porque dentro daquela entidade a pessoa se torna invisível. Ali o institucional fala mais alto. Então, muitas vezes eu não posso exercer a maldade ética que eu tenho dentro de mim. Então, eu acho que o nosso grande desafio é esse: é buscar essa essência que está dentro de nós mesmos. Muito bem, percepção, Rosenbaum, 2 minutos para você. Eu sempre louvo quando um grande intelectual como o professor Carlos André cita o Kissinger. E, aliás, falo que
entre os 10 melhores livros que eu já li na minha história de leitura, que não é pouca, está a Diplomacia. E esse outro que se falou. Mas por quê? A esquerda encastelada nas universidades do mundo não aceita um intelectual, chamado de intelectual, uma pessoa conhecida teoricamente como sendo de direita. Então por isso o Kissinger não é tão festejado. Agora, é interessante perceber, tem um livro que chama The Rise and Fall of the Great Powers, Ascensão e Queda das Grandes Potências, que mostra claramente por que caiu o Império Romano, que era um império que conseguia levar soldados a milhas e milhas de distância, milhares de soldados, ainda conseguia abastecê-los. Era um negócio que os Estados Unidos, o exército americano, aprende com o que foi feito lá no Império Romano, o Império Mongol, o Império Inglês. Por que caiu? Né? Caiu não foi por questões externas, por questões internas, como a dissolução das famílias internamente, o excesso de dinheiro que entrou e as pessoas não sabiam o que fazer e passaram a ter uma vida totalmente desregrada, foi por dentro que foram corroídos. Os Estados Unidos estão sofrendo esse processo, o Império Americano está sendo corroído por dentro. E por que a China está ocupando esse lugar? Porque há na China, por uma ordem do partido, uma deferência muito grande a valores fundamentais da família chinesa. É o oposto do americano, que não está dando valor mais nas escolas, não está dando valor em coisas que o chinês está fazendo. É preciso entender a história como um aprendizado, certo? E o que nos traz o Brasil? O Brasil traz o seguinte: porque as religiões, por que a filosofia espírita me agrada muito? Porque o Allan Kardec encerra aqui, a despeito deles terem alertado que tinha que ser uma filosofia e não uma religião, a religião, ela tem feito um papel também desagregador. Olha que coisa interessante, porque aqui no Brasil é o seguinte: a religião é importantíssima, mas ela no caldeirão de coisas que desagregam o Brasil, ela tem um fator desagregador também. Muito bem, eu vou chamar um anjo acelerador e vamos fazer uma provocação em cima dessas reflexões e percepções, mas eu vou trazer antes: saúde é seu maior patrimônio, então você tem que se cuidar. E para você cuidar da sua saúde, você tem que prevenir. Então nada como um exame confiável para você e para o seu médico, para você fazer as prevenções e cuidar desse maior patrimônio da sua vida. Então, exame confiável para você e para o seu médico, Laboratório Núcleo. E o Núcleo ainda traz uma facilidade para você, nesse momento que todos precisam ter acesso a profissionais, especialistas. O Centro Médico Núcleo dá tudo isso para você com a oportunidade de preços acessíveis. Então, cuidar da sua saúde e fazer as prevenções, Núcleo, Laboratório Núcleo e Centro Médico Núcleo. É muito importante a gente fazer essas análises, mesmo que a audiência fique assim um pouco dividida e até mesmo um pouco sem saber, porque nem todos têm aí essa cognição para buscar no dia a dia estar fazendo reflexões sobre sua vida e o entorno dela. Então eu acredito o seguinte: todos têm razão e ninguém tem razão. Primeiro, que a gente não pode particularizar o mundo. Na hora que interessa, todo mundo fala que isso é um movimento global. E na hora que interessa, também começa a particularizar, como se isso só acontecesse no Brasil, ou só acontecesse nos Estados Unidos ou em alguma outro país do planeta. Isso é global. E cada um tem o entendimento de acordo com a necessidade do seu poder e do seu propósito. Então, quando se falava em China, as pessoas não foram estudar a China. Todo mundo queria ser professor de China sem estudar a China. Então a revolução cultural, se fala em revolução cultural na China, provocada pelo Mao Tse Tung, pouca gente entende o que é isso. Primeiro, não sabe nem o que é revolução cultural na China. E não sabe o que é o Mao Tse Tung, porque até naquele momento a China era um país de camponês que fazia uma sobrevivência. E em 50 anos demonstrou para o mundo que quando se quer se transformar, se transforma, independente da cultura da região.
E assim também foi com alguns outros. Agora, no mundo, a história da humanidade é cíclica. Assim aconteceu com a história, desde a época já que você trouxe o Platão, da tese de Atlântida. Por que a Atlântida caiu? Pelo mesmo motivo que os poderes caem hoje. Porque todos eram senhores deuses, porque eles tinham toda a potencialidade divina. Aí veio todos os impérios. Por que o Império Egípcio, que foi o primeiro império depois de Atlântida, caiu? Pelo mesmo motivo. Então o Império Otomano, aí o Império Romano, porque antes do Império Romano existiam outros impérios e todos caíram pelo mesmo motivo, ou caíram pelo mesmo motivo. Só que nós estamos vivendo numa época que está institucionalizada uma tal globalização que surgiu nos anos 80. E essa globalização, então aí, volto no nosso início do programa. Essa geração tecnológica e com a vingança do capitalismo se transformando elegantemente em neoliberalismo, fez com que a divisão do mundo ficasse muito latente. Aqueles que optaram por esse novo segmento e aqueles que ficaram dentro das suas crendices ou propósito. E a China não se entregou ao neoliberalismo. Ela observou. A Rússia ficou no coluna do meio, ficou em cima do muro e não sabia de um lado e nem de outro. A Alemanha, quando quebrou o muro, quando romperam, é porque ela fez uma opção. Porque de um lado tinha um progresso, do outro lado não tinha. Então, se a gente for observar a história, eu soltei um vídeo ontem na rede social e mandei para cada um de vocês sobre uma aluna que faz uma pergunta sobre o que é os Estados Unidos da América, é considerado o país da liberdade, e um americano responde dentro da vivência dele, como é que é a liberdade aqui? Como é que nós somos o país hoje nós somos sétimo em educação, nós só somos campeões em pessoas encarceradas, ou pessoas que acreditam em anjos e soluções, ou aquilo que não tem mais nenhuma essência da história americana. Então aquilo é o retrato da humanidade hoje. E quando a gente fala que acabou com a instituição familiar, a instituição política, para poder ser instituição política, ela se transformou em midiática. Porque ela tem que gerar conceitos midiáticos e não mais dentro da cultura de ter institucionalidade. E se você observar, por exemplo, quando começou a Revolução Tecnológica, começaram a aparecer também não mais marcas. Quem é mais importante, a Microsoft ou o Bill Gates? Quem é mais importante hoje, a Apple ou o Steve Jobs? Quem é mais importante hoje, o Google, a Meta ou o Zuckerberg? Então, isso é uma provocação natural que o indivíduo tem que estar à frente para ser referência e ser modelo. E a discussão política, como é midiática, ela virou um show. E todo show tem que ter um showman. Então você não vota mais nem em princípio nem em instituição, você vota naquele que desempenha o melhor papel. Ou seja, assumiram que a política é um teatro e as pessoas ficam perdendo tempo em discutir seriamente em política. Isso é uma manipulação do processo. Porque o Trump ou a Kamala, não vai ser nada. Quem está por trás disso tudo é que define quem vai ganhar. Quem está por trás das redes é que define quem vai fazer o jogo. Por isso só tem 7 Big Techs. Você acha que o Biden, numa iniciativa própria, ganharia uma eleição nos Estados Unidos se não tivesse por trás quem queria o poder? Jamais. Jabuti não sobe em árvore. Se você encontrar um jabuti numa árvore, é porque alguém colocou ele lá. Então o problema é que nós não temos mais senso crítico para olhar o mundo e falar, opa, eu não quero discutir o Trump e a Kamala, eu quero discutir que rumo vai os Estados Unidos. Eu não quero mais discutir se a China é isso ou aquilo. Porque, olha que ontem, quem assistiu o Pânico, quem viu o Pânico na Jovem Pan, deveria, se você não assistiu, deveria ver, porque tem um cara no YouTube, que tem um canal maravilhoso, que ele fala tudo sobre avanço científico, tecnológico, e aí todo mundo fala, por que a China foi no outro lado da Lua e não no lado que os Estados Unidos sempre insistiu? Por que essa corrida para o universo? Aí ninguém sabe.
porque nós estamos vivendo, o planeta está vivendo uma crise de energia, que só tem uma solução com um elemento que existe na Lua e em Marte, porque lá tinha muitos vulcões, e esse elemento que se encontra em Marte ou em Lua, até agora detectado, é o mesmo processo da fusão que faz o Sol. Porque nossa reserva está limitada de gerar energia sobre qualquer aspecto. E fica esse discurso neoliberalista de verde, de sustentável. Não, eles estão correndo atrás de um elemento que chama hélio 3, que provoca o mesmo efeito quando se faz uma fusão que se provoca no Sol. E é a alternativa viável para salvar o planeta Terra. E agora? Vai ser o Trump? Vai ser a Kamala? Porque se você se projeta no outro e o outro projeta em você, você tem ética humana. Então, dizendo isso, vamos fechar com um anjo acelerador, mas é muito provocante isso, por isso eu te provoquei antes do programa. Nós deveríamos fazer um seminário para a gente discutir esse conceito. E eu fecho esse bloco, então, com... É isso mesmo, você tem que descobrir um novo jeito real de viver. E quando a gente fala de se reconectar com a natureza, é o caminho para você reconectar com a essência, com a ética e com o seu propósito de vida. Por isso você tem que conhecer o Condomínio Quinta das Araras. 100 mil metros quadrados de pura natureza. É isso mesmo, você se reconectando com a essência. 50 mil metros quadrados de infraestrutura de entretenimento, esporte, lazer, com 2 lagos contemplativos. E tudo isso com a comodidade da cidade. Está a 19 minutos do Shopping Flamboyant. Aproveite, acesse www.condomínio Quinta das Araras e descubra o seu novo jeito real de viver. Ou então faça uma visita, porque as obras estão aceleradas e você vai conhecer todo esse paraíso que a gente fala sempre aqui para você. Um empreendimento do Grupo Real com participação do Grupo Pressoto. Vamos para um pam-pam-pam-pam e a gente volta com Carlos André, Geraldo Rocha e os ativistas da felicidade na Super Terça, Show da Manhã. Show da Manhã, Jovem Pan, a primeiríssima rádio revista. Hoje, Super Terça, Show da Manhã. Sempre uma provocação e uma reflexão para a gente poder pensar diferente. Essa é a proposta. Não estamos certos, não temos certeza de nada. Temos reflexões e provocações. Então, diante de tudo que nós falamos nos 2 primeiros blocos, vamos trazer agora um resumo e um caminho de como a gente pensa que a gente poderia agregar ou buscar pessoas que começassem a pelo menos provocar, refletir e a pensar sobre isso, porque solução não tem a curto prazo, porque nós não temos o poder nem do dinheiro, nem da liderança e nem uma, vamos dizer assim, uma teoria, uma proposta que pudesse motivar que quem manda abraçasse a nossa causa. Mas a gente tem como aumentar o número de seguidores. Então aí eu pergunto para você, Geraldo Rocha, a literatura é um excelente instrumento, o exemplo é um excelente instrumento, independente de quantas pessoas vão seguir, mas você está semeando. Percepção e realidade. Eu acho que o grande desafio é não desistir, sabe? Temos um exemplo aí fantástico, né? Que todo mundo conhece, às vezes não pensa com ele em profundidade, mas Jesus arrebanhou 12 discípulos. Esses 12 discípulos saíram pelo mundo e arrebanharam multidões. E claro que eu digo como um amigo discutíamos outro dia, não existe a felicidade sem pisar em galhos de espinhos, e mesmo pisando em espinhos, as flores não deixam de exalar um perfume maravilhoso. Então eu vejo que nós temos sim um desafio de impactar esse ambiente que nós vivemos, transformar pessoas. O Show da Manhã é isso, eu também faço isso, porque a globalização nos faz discutir o mundo de uma forma
como discutíamos antigamente, as quermesses nas cozinhas das nossas fazendas, nas nossas chácaras, ou seja, parece que nós estamos muito próximo da eleição americana, muito próximo do que está acontecendo na Rússia, na Ucrânia, e na verdade a gente não sabe o que está acontecendo em lugar nenhum, muito menos na nossa cozinha, né? Hoje, o diálogo em casa, o diálogo até entre namorados. Outro dia eu vi uma cena estarrecedora ali no Glória, um casal que sentou, um pegou o celular, outro pegou o celular e 1h30 depois, quando eu saí, eles não tinham trocado nenhuma palavra. Essa é a essência da humanidade hoje. É claro que existem nichos de sabedoria, nichos de competência, existem lutas para poder disciplinar essa questão de contatos e relacionamentos, mas no geral é isso, não podemos fugir disso, não podemos tapar o sol com a peneira. Realmente estamos ficando solitários no meio da multidão. Essa é a pura verdade. 2 minutos para você, Rosenval. Marcos Vinícius, a gente sempre preconiza aqui que as pessoas leiam. E por que isso? Pô, eu não leio, estou muito bem, eu preciso ler para quê? Porque a leitura, ela não só você pode viajar com ela, sem um custo dos passagens aéreas e tudo mais, e ela te dá um embasamento para entender um pouco a sociedade. Por exemplo, livros icônicos, o Videota, por exemplo, que foi transformado inclusive em filme. Quem quiser ler, não quiser ler, vê o filme com o Peter Sellers. O que era? É uma crítica muito grande às pessoas que só viam informações pela televisão e informações que não eram profundas. Aí o Videota, que ficou a vida inteira, inclusive parte da vida adulta vendo televisão, saiu dizendo coisas que via na televisão e foi considerado um gênio. O que nós estamos fazendo agora? Esse é do Jerzy Kosinski, né, que é um grande autor. Nós estamos fazendo o seguinte, nós estamos vivendo uma geração de teleotas. Aí fala assim, isso é ruim? É ruim no seguinte aspecto, porque você não tem profundidade naquilo que você faz, e com isso, sem profundidade, nós podemos ser manipulados para o nosso despropósito pessoal. Eu entendo que não há nada errado de você ter uma sociedade umbilical. Por exemplo, os Estados Unidos, faça o que fizer, eles sempre vão ser americanocêntricos, vão defender o país deles. Não há nada de errado disso, desde que você tenha princípios éticos que sejam razoáveis. Não há nada de errado eu ser umbilical e defender a minha família. Não tem nada de errado com isso, desde que você também entenda quais são as consequências estruturais quando você não é adequadamente informado. Eu creio que a preocupação de todos nós que temos uma visão assim literária mais ampla é sobre a possibilidade concreta de nós estarmos hoje sendo absolutamente tutelados por aquilo que não é verdade. Então, por isso que a gente preconiza que as pessoas possam ler. E na leitura você abre o quê? Abre horizontes cognitivos para poder saber distinguir a verdade, a mentira, a fake, que você fala que é news, o fake, o que é em verdade. Eu acho que esse é o grande propósito, a gente tentar fazer com que as pessoas realmente leiam. Para você, meu querido professor Carlos André. Primeiro eu quero cumprimentar os colegas que realmente hoje todos fizeram reflexões, como sempre fazem, excelentes. Eu estou realmente tocado pelas reflexões feitas aqui. Eu quero conclamar a nossa elite. Vou falar da nossa elite de Goiás, se me permite aqui, Marcos Vinícius, de maneira bastante prática e pragmática. Eu gostaria de que a nossa elite pudesse ajudar a nós todos a entender algo que eu tenho convicção de que muitos já entenderam, mas que nós possamos praticar. A intelectualidade, a poesia, a humanidade, elas não restringem o aspecto financeiro. É bem possível, sim, alguém ter ou ser financeiramente, digamos assim, bem, estar bem e ser um intelectual. Por quê? Porque isso é um exemplo. Eu me lembro quando eu era criança, vinha a Goiânia fazer exames e eu ia falar com o meu dentista, eu ia falar com o meu médico e eu sentia por ele um nível de respeito extraordinário. Ele era fonte de ética para mim, ele era fonte da palavra, do léxico para mim. Então ele dizia palavras que eu não sabia quando era criança e eu iria procurar.
Não vejo isso hoje. Não noto isso hoje. Não percebo mais os médicos, com todo respeito, muitos, né? Não percebo mais os jornalistas, com todo respeito, muitos. Não percebo mais os juristas na minha área como pessoas que são intelectuais, são pessoas que podem passar algo. Então, eu gostaria de conclamar, se me permite, essa talvez seja a minha reflexão. Nós não podemos ter uma elite, nós não podemos ter uma elite que acredita tão somente no aspecto financeiro, porque senão nós vamos dar mau exemplo. Eu falava a você que nós temos uma dificuldade nas empresas de contratar comercial. E aconteceu um fato que chamou bastante atenção, em que eu fui fazer um vídeo e aí eu falei, olha, para nós que precisamos de língua portuguesa para não sermos prolixos, alguém falou, para. Eu falei, o que foi? Não fala prolixo. Ninguém vai saber o que é prolixo. Eu disse, como assim? Não, você tem que explicar que prolixo é aquele que fala demais, etc. Eu disse, mas o público para quem eu estou vendendo isso aqui tem que saber. Não, professor, ninguém sabe mais o que é isso. E eu fiquei horrorizado, assustado. Eu sou um educador, um pesquisador, e é fato. Se você perguntar o que é prolixo, é assim, no vídeo isso fica muito claro, muita gente não vai saber. Isso é inaceitável. Antes da década de 80, isso não acontecia. Por quê? Porque nós tínhamos bons exemplos. Nós tínhamos arquitetos, nós tínhamos Niemeyer, né? Nós temos Rosenwald, Geraldo Rocha, nós temos Marcos Vinícius. E hoje, quem nós temos? Quem nós temos com menos de 40 anos? Eu não aceito isso. Então eu gostaria, muito humildemente, de conclamar a nossa elite. Vamos dar um rumo para esses novos jovens. Chega. Ninguém aguenta mais isso. Muito bem. Eu vou chamar um anjo acelerador e vamos fazer uma reflexão aqui, e nós temos aí mais um tempo para a gente poder, pelo menos, mostrar um caminho dentro da perspectiva de cada um, né? Mas nós temos que saber que nós estamos enfrentando algo muito mais poderoso que está fora do nosso alcance. Mas você sabe que mesmo assim você não pode perder a essencialidade da vida. Viver é essencial. E é por isso que a GPL Incorporadora traz sempre seus projetos desenhados pensando em você, pensando nas pessoas, para que você viva a essencialidade da vida. Então você pode embarcar agora numa viagem maravilhosa pelo mundo da qualidade de vida com o Trip World Home. Uma viagem que te traz aqui no bairro da Nova Suíça. São apartamentos de 66 a 110 metros quadrados, penthouse, e tudo isso no coração da cidade. Ou seja, um bairro que guarda a essência da nossa capital. Ruas arborizadas, vizinhança, padarias, toda a qualidade que você precisa, conectado com Vaca Brava, com o Alto do Bueno, com o Buena Vista, com a Serrinha, com o Areão. Ou seja, perto de tudo que você precisa. É a vizinhança falando mais alto, pessoas se realizando. Tudo isso é o Trip World Home. Uma maravilhosa viagem pelo mundo da qualidade de vida. Quer saber mais? @GPL Incorporadora. Vamos lá, o Geraldo trouxe a necessidade de a gente poder buscar um caminho. E hoje nós temos aí uma geração que está usufruindo da mais alta, vamos dizer assim, potencialidade tecnológica que é a internet. Você está conectado a todo momento com o que você quiser. Vence inclusive os livros. Então é o momento da gente poder incentivar a vocês que são líderes, formadores de opinião, escritores, educadores, a ter uma frequência mais importante dentro desse canal. Porque as pessoas hoje estão viciadas, elas estão induzidas a acreditar que só existe vida dentro dessas redes. O Rosenwald passa ali a manhã inteira ali conectado com os negócios dele. Então, ele deveria não ser só usuário mais de rede, ir para as redes e fazer o seu exercício de cidadania, já que ele incentiva tanta leitura, inclusive buscar referência para as pessoas lerem também dentro do celular, já que as pessoas não querem mais comprar livro. Então, se você não pode
contra o inimigo, alice a ele, mas traga uma cultura diferente. Quando você fala de fazer vamos dizer assim, um chamado messiânico, tem um autor italiano de um livro que fala da geração pós-alfabética, que ele fala o seguinte: a única revolução que pode ter no mundo agora não é mais por aqueles necessitados, como era antigamente. A única revolução que pode ter no mundo é daqueles que já se encheram do dinheiro, cansaram do dinheiro. São daqueles que possuem o poder. Porque eles estão ficando isolados. Eles já não têm seguidores. Eles têm que buscar elementos de fuga a todo momento. Por isso que fica o tempo todo viajando. Por isso que fica o tempo todo tentando descobrir prazeres em outros lugares. Porque na aldeia deles, eles não encontram a realização. Então, esses vão provocar para poder descobrir ilhas onde eles se complementam e possam usufruir de um coletivo que não existe mais. Porque cada um é Deus em seu céu ou em seu paraíso. Então está na hora da gente aproveitar essa superlatividade do acúmulo e falar: se vocês não criarem um coletivo, vocês vão se extinguir. Se você olha, o Camorim vai ter uma boa experiência na segunda-feira, eu vou provocar, que ele fala muito de sucessão, a dificuldade que as empresas hoje têm de fazer sucessão, tem que contratar especialistas de todas as naturezas para provocar uma sucessão, porque nem os filhos seguem a liderança do pai. E isso é uma realidade, porque a cultura não existe mais. Então o caminho está em ser também um líder, mesmo que seja de pequenos grupos. O conceito do Max Weber: vamos fazer células de ativistas, de escritores, de linguistas, de jornalistas que ainda sabem escrever e ler, tá? E alguns fatores assim. Então esse é um momento da gente repensar o jogo, desenhar uma outra estratégia. Eu fico feliz, por exemplo, eu me proponho a um serviço voluntário todos os domingos às 8 da manhã. Ou é 8h10, 8h05, mas tem que ser às 8. E eu faço uma live. Às vezes eu fico falando sozinho, com 3, 5, 6, 12 pessoas ao vivo. Passa 4 dias, eu vou lá, 100 pessoas assistiram. Não assistiram no horário, mas estão assistindo. E aí você fala: pelo menos você está despertando algumas pessoas, nem que seja pela curiosidade. Então passe a fazer umas aulas grátis sobre a importância de entender as palavras. Faça alguns momentos de 10, 15 minutos de citações de livros interessantes, como você citou o pensamento hoje no início do programa. E faça também você, como líder, uma participação onde você provoca as pessoas ou a lerem mais ou não confiarem só nas notícias que se enxerga por aí. Porque as notícias hoje também está centralizada num único poder que quer que todo mundo fale a mesma notícia na versão que interessa ao sistema. Então, dizendo isso, meus queridos ativistas, qual o caminho? Onde é que você se sente que você pode liderar um processo? E aí eu começo com você, Geraldo Rocha. Que pergunta bacana, Marcos Vinícius. Olha, eu acho que desde que eu venho a esse programa, eu sempre digo que nós somos capazes de influenciar pessoas, desde que não queiramos impactar multidões de cara. Quem sabe uma hora cheguemos a impactar multidões. Eu vejo pela minha participação nas redes sociais, eu sou quase que um neófito em redes sociais, mas tem lá meu Instagram, meu site, e eu vejo o seguinte, que todas as vezes que eu posto, e eu normalmente posto aos domingos, uma mensagem curta de 1 minuto e meio, um pensamento, elas impactam milhares de pessoas. Eu fiz um vídeo despretensioso no domingo passado e ontem eu olhei, tinham 20 mil pessoas que
clicaram para assistir o vídeo e a mensagem que eu deixei. E essa mensagem foi exatamente falando da falta de pluralidade, da falta de conteúdo nas redes sociais, da responsabilidade com que as pessoas deveriam ter com aquilo que falam, né? E para você ver que isso impactou mais de 20 mil pessoas. Então, eu acho que esse é o caminho. Esse é o caminho. Volto aqui à terça-feira passada, rapidamente, sobre a pesquisa da TrueQuest, que colocou o Brasil em último lugar em 41 países, na incapacidade de perceber o que é uma fake news ou não. Aí eu remeto à palavra do nosso querido Rosenbaum Ferreira. É sim, Rosenbaum, é importante a literatura, é importante a leitura, porque as pessoas estão impacientes em ler, em aprofundar, e aí acreditam em qualquer coisa que eles veem postado nas redes sociais. Eu vou insistir nessa bandeira. Eu acho que nós, terça-feira eu disse, repito, nós somos privilegiados por estarmos aqui discutindo esses temas que são a base de qualquer sociedade minimamente sociável. Vamos lá, meu querido Rosenval, 2 minutos para você. Qual o caminho? O caminho já está sendo construído. Eu acredito muito na filosofia espírita. A despeito de nós termos gerações que não estão ligando muito para as coisas, nós estamos tendo grandes espíritos iluminados que estão nascendo no seio de todos nós. Nós já temos crianças que já nascem prontas. São crianças tão focadas e que são tão comprometidas, inclusive, com o processo ecológico do mundo e com algumas coisas que a gente até impressiona com essas crianças. Esses espíritos evoluídos já estão entre nós. Você tem filhos que demonstram isso claramente, eu tenho filhos que demonstram isso. Mas como nós gostaríamos de ver alguma coisa sendo feita, como diz o outro, com mais pluralidade, que nós vamos usufruir delas, a gente tem às vezes essa sensação, entre aspas, de desespero, pensando que as coisas não estão acontecendo. Elas já estão. Muitas dessas gerações que estão aí vão fazer o que precisa ser feito. E se você olhar muito bem, precisa de muita gente? Não. Às vezes precisa de um único líder capaz, um único estadista para dar o norte do planeta. Essa que é a grande verdade. Então, esse estadista já está entre nós. E eu concordo com você, Marcos, nisso. Eu preciso fazer alguma coisa e vou fazer. Depois de uma viagem que você sabe que eu vou fazer. Porque eu tenho feito coisas que dão 16 mil viewers. E isso é no quê? No campo do entretenimento, do vinho, etc. Tal. Por que não fazer alguma coisa que dê tantas visualizações nesse âmbito que eu defendo tanto, que é a leitura? Você tem toda a razão em puxar a orelha, porque você está fazendo sua parte. Para você, qual o caminho, meu querido professor Carlos André? Acho que o primeiro caminho é o caminho da humildade. Eu acho que esse aqui é o caminho ensinado, um caminho crístico, né? Quando Renato Russo diz assim: vamos celebrar a estupidez de quem cantou essa canção. Então, todos os dias, até por estar aqui perto de colegas tão intelectualizados, de percepção de mundo, é essa capacidade que nós temos de nos olhar e perceber o quanto nós precisamos evoluir intelectualmente, cognitivamente, o tempo todo perceber se nós somos éticos mesmo, nos colocar à prova, né? Eu sou um cético, então como cético, eu sempre, é bom lembrar, o ceticismo, tá ligado? Não é não acreditar em nada, mas acreditar que nós, seres humanos, podemos fazer coisas ruins. Eu acordo todos os dias e penso, olha, eu estou... há uma predisposição natural nossa de fazer coisas ruins. Então, por que existe o Estado? Por que existem as instituições? Para nos conter. Por que teoricamente existem as religiões? Para nos ligar com Deus do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, para nos conter da nossa tendência a fazer coisas ruins. Então é preciso, para mim, esse é o caminho, fazer com que a escola volte a ser importante, com que a família volte a ser importante, com que o Estado volte a ser importante, porque isso fará com que com todo respeito, esses arrogantes, né, individualistas, alguns coaches, influencers, coloquem-se no seu devido lugar. Qual seja o devido lugar?
menor que as instituições em que eles representam. Eu acho que esse é o caminho. E se eu puder fazer esse papel, aliás, estou tentando fazer nesse momento aqui agora, de dizer às pessoas o seguinte: olha, pergunte a aquele seu influencer lá, o que ele leu exatamente. Leia e perceba quais são as estratégias persuasivas dele em relação a você. Essa é a lógica, essa é a minha percepção. O caminho está aí. É um pouquinho de humildade e ceticismo para perceber todo esse caminho terrível pelo qual nós estamos passando. Olha, ontem eu fiquei muito feliz com um amigo meu, um advogado, que eu tenho o maior carinho, o Léo Manata, me manda uma mensagem à noite que ele estava numa livraria e que ele tinha escutado eu citar um livro aqui sobre o Copérnico e que ele falou: você tem como me mandar o nome do livro? E eu mandei, mas fiquei refletindo, olha que coisa interessante, que é o livro que ninguém leu. O título do livro é esse, que conta a vida do Copérnico, que a gente não sabe nada sobre o Copérnico. A gente não sabe nada sobre aqueles que foram queimados na fogueira. Quem foi a Joana d'Arc? Ela, sim, foi a semente da Revolução Francesa. Quem foi, então, Max Weber, que soube traduzir a ética protestante, porque as pessoas acham que evangelho é isso que está aí, o ser evangélico. Por que Lutero fez a Revolução? Ou seja, tudo em busca de poder. Era uma divisão. Então hoje, já que é para dividir, dividimos nós. Há 10 anos atrás, o Ministério Público me apoiou em uma iniciativa de fazer uma estratégia para o transporte coletivo municipal em Goiânia, transporte coletivo da região metropolitana. Eu falei: quantos terminais nós temos? Por que cada terminal não tem uma mini biblioteca com uma sala de leitura onde o poder público garantiria a segurança e a vigilância para que ninguém pudesse atentar contra os livros e o ambiente? Já que vamos humanizar, nós não queremos fazer uma provocação, então nós não queremos incentivar a leitura. Por que nós não podemos pegar 2 ônibus do transporte, das empresas do transporte coletivo, e transformar em ônibus biblioteca? Que possa, aos finais de semana, percorrer os bairros, levando um escritor, levando um incentivador e contando histórias para eles. Então são coisas muito simples para se promover um movimento. E aí, com essa conversa de hoje, eu faço uma provocação a vocês, porque para a gente provocar os grandes donos do poder, os donos do dinheiro, eles vão demorar mais tempos para tomar decisões, porque tudo deles tem planejamento, tudo deles tem um budget, a linguagem do Geraldo. Mas nós podemos provocar aqui: Ivan, por que a gente então não pede uma doação de uma van? E vamos criar uma van filosofia? E a gente poder ir para os bairros, poder fazer ao vivo um bate-papo como esse? Então, eu acredito que esse é o caminho da gente mover. Porque foi assim que muita gente chegou à presidência da República. Eu lembro de um cara que hoje é criticado, é execrado, crucificado por muita gente, mas ninguém lembra da história dele, que ele estava na porta das fábricas, liderando sindicatos, liderando sindicalistas, e virou presidente da República. Ele pode ter todos os defeitos, mas ele teve um projeto de poder. Nós somos críticos e julgadores de projetos de poder. Essa é a essência. Então nós queremos julgar o empresariado, nós queremos julgar aqueles que se venderam por dinheiro, nós queremos julgar aqueles que realmente, já que os bons não vão para a política, eles foram e tomaram o poder. Nós estamos contrariadíssimos com o prefeito de Goiânia, mas ele é jabuti. Alguém colocou ele lá. Alguém votou nele. Então, nós temos que fazer a meia-culpa verdadeira, porque nós somos observadores e nós viramos juízes ou jurados de qualquer causa, mas a gente não lidera processo. Então eu acredito que esse é o caminho. Por isso, se as redes estão aí, vamos invadir as redes.
Então, esse é o show da manhã de hoje. Uma reflexão e uma provocação. Percepção do programa, 1 minuto para cada um. Vamos lá, Rosenval. Tudo vai dar certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Não, mas é isso que você está dizendo, que é um puxão de orelha em todos nós, que realmente a gente lamenta que as coisas estejam acontecendo de uma forma que nós gostaríamos que fosse diferente, mas não estamos indo a campo para dizer, é isso, nem que eu esteja, igual você falou, eu falo para 3 pessoas, depois falo para 100, falo para 200, falo para 1000, né? Então há esse acomodamento, sim. Quer dizer, eu reclamo, mas não faço nada. Então há um princípio nacional que é esse, quer dizer, todo mundo reclama do síndico, mas quando marca uma reunião para decidir problemas do prédio, aparecem 5 de um prédio que tem dezenas de... Eu estou com o tempo estourado, vamos lá. Então, você matou a questão, vamos participar. Ao invés de reclamar, vamos participar. Geraldo Rocha, 1 minuto, percepção do programa. Marcos, você falou muito bem sobre a questão da dificuldade da sucessão pela falta de exemplo, de diálogo. Eu digo que tem no meu último livro, Encruzilhadas, eu falo do prisioneiro social, que é o ser humano hoje que não consegue sair da sua própria redoma, né? Mas o programa é muito bom, muito bacana, e tem aqui a frase, né, do início do programa: as coisas que nos assustam são em maior número do que as que efetivamente nos fazem mal, e afligimos-nos mais pelas aparências do que pelos fatos reais. Deus dotou o homem de uma boca e 2 ouvidos para que ouça o dobro do que fala. Bom, tem alguma menção? Ninguém acertou. Pois pode ter certeza que alguém acertou. Eu recebi uma mensagem aqui que a frase é de Lúcio Aneu Sêneca. Um filósofo romano que nasceu na Espanha, mas que morreu em Roma, um dos mais cultuados no ano 4 antes de Cristo. E o ganhador foi nosso amigo Piscão. Então maravilha. Então tá, como ele soprou ali porque ele olhou na internet, então tudo bem, tudo certo. Vamos lá, Carlos André, percepção do programa pra gente fechar o programa de hoje. Excelente programa, como sempre, extraordinário. Vou terminar com uma frase, parabéns pela frase extraordinária. Visões valem o mesmo que a retina em que se operam. Visões valem o mesmo que a retina em que se operam. Joaquim Maria Machado de Assis. Se as visões valem o mesmo em que a retina em que se operam, significa dizer que nós precisamos mudar a visão, porque consequentemente nós faremos com que a nossa retina veja algo melhor. Então a percepção é de que temos que melhorar, temos que dar exemplo. Saio daqui com uma grande provocação, como sempre, para tentar fazer com que a retina veja algo diferente, né? É bastante provocador e estou disposto a tentar melhorar sempre. Vamos adotar a estratégia dos líderes espíritas, porque eles não fazem templos, não estão pedindo dízimo, mas têm sempre seguidores dentro daquilo que eles acreditam. Esse é o nosso caso. Eu quero mandar um alô para o Gilberto, audiência qualificada, que mandou uma mensagem não sobre o pensamento, mas que ouve todos os dias o show da manhã. Então já é um seguidor que pode nos ajudar nessa trajetória de buscar fazer o movimento daqueles que acreditam. E eu termino o programa de hoje trazendo o mantra da líder. Quando você junta o seu melhor com o melhor do outro, nós podemos ganhar um sucesso garantido. E o sucesso é isso, é você influenciar as pessoas a ter uma nova consciência para uma nova cultura cidadã. E a Líder Design Feito para Viver sempre lembra que sua casa não é apenas onde você mora, é o seu aconchego, é onde você faz a sua festa, é o seu conforto, é onde você expressa quem você é. Sua casa é você. É por isso que a Líder Soluções, a Líder Design para Viver, traz soluções nessa jornada de quase 80 anos, personalizadas e exclusivas para sua casa ficar do seu jeito. Tudo com design com alma brasileira. Líder, você tem que conhecer, Líder Design Feito para Viver, aqui no setor Bueno. O showroom vai te surpreender e a loja parece uma casa cor. Soluções para todos os seus ambientes. É do grupo Via Condote, especialista em qualidade de vida. E
assim a gente termina o programa de hoje. Espero que você tenha gostado das provocações, reflita sobre tudo. Quero agradecer a nossa audiência maravilhosa que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência, a nossa equipe, ao Piscão, a Isadora, Nauali, Paulo, Alessandra, Sérgio e Mayra em Caldas Novas, e aos nossos ativistas e os nossos convidados de hoje. Lembrando que amanhã tem mais, porque a vida é um show e viver é uma arte. Então até amanhã com a super quarta Show da Manhã.